dito, nós teremos o evangelismo, o momento de nós abrirmos a palavra, convidarmos as pessoas. Mas antes de chegarmos neste ponto, eu queria agradecer pela sua presença aqui. Eu fico feliz, mas mais do que eu, o próprio Deus fica feliz, porque você escolheu estar na casa dele no seu santo sábado. Antes de nós abrirmos a palavra, nós já oramos, mas eu quero orar mais uma vez. Então, pedir você curvar a sua fronte, para que possamos orar. Oremos. Querido e grandioso Deus, graça te damos, meu Pai, pelo dom da vida. Graça te damos, meu Pai, pois nessa manhã o Senhor nos trouxe a tua santa casa de oração. Pedimos, meu Pai, que o Senhor, neste momento, preencha-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos aprender e entender tudo, meu Pai, que será falado nesta manhã. Que aquilo que possa nos tirar da tua presença, que possa tirar a nossa concentração, que se cale nesse momento, meu Pai, e que possamos ouvir somente a tua voz. Cale-se o homem e fale o Senhor. Por isso eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma coisa que nós não podemos negar é que nós vivemos em um mundo onde a fake news faz parte. Muitas vezes nós abrimos o nosso celular, assistimos a TV e nós não sabemos se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, principalmente com a evolução da IA. Hoje em dia nós vemos vídeos, nós não sabemos realmente se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu. Isso é um processo natural, essa evolução, a ponto de deixarmos cada um de nós confusos. Mas algumas verdades, algumas coisas, elas se mantêm ainda nos dias de hoje. Algumas coisas, elas precisam ter essa base para que outras coisas existam. Por exemplo, se nós pensarmos que o sol esquenta, ninguém pode dizer que o sol não esquenta. Essa é uma base lógica onde todo mundo que já foi um dia, algum momento, pegou o sol no meio-dia, sabe que o sol esquenta. Isso é inquestionável. Mas algumas coisas são mais subjetivas. Só que quando nós falamos da fé cristã, existe um marco central na nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer que se a ressurreição de Jesus é mentira, eu e você estamos fadados ao fracasso. Se essa verdade ela não existe, tudo aquilo que nós pregamos é vão. Tudo aquilo que nós vivemos é a mais pura mentira. E nesta manhã eu quero estudar com vocês o capítulo 28 de Mateus. E nesse capítulo 28 de Mateus nós veremos o clímax da história da salvação, a ressurreição de Cristo. E também veremos o início da missão global da igreja, da pregação do Evangelho. Talvez quando nós falamos de Mateus 28, a sua mente já busque a grande comissão. Mas aqui, no capítulo 28 de Mateus, nós temos 3 comissões. Não somente a grande comissão. E vão ser essas 3 comissões que nós iremos estudar nesta manhã. O título do sermão de hoje é Entre a Dúvida e a Proclamação. E nós veremos essas 3 comissões e como elas nos auxiliam, nos ajudam a ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Vamos começar lendo aqui Mateus capítulo 28. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 10. Aqui nós temos a primeira comissão que nós iremos estudar nesta manhã. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Na minha tradução diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Verso 5: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos.
e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me ver. Aqui nós temos a primeira comissão. Nós temos a comissão de Cristo, começando aqui no começo de Mateus capítulo 28. Só para nós darmos um pequeno contexto para Mateus capítulo 28, o capítulo anterior, capítulo 27, narra a morte de Jesus, narra o sofrimento de Jesus, narra que Jesus morreu, entregou a sua vida, e ele estava sozinho, nu, despido, sem a presença dos seus amigos, dos seus discípulos, a não ser João, o discípulo amado, estava ao pé da cruz, junto com sua mãe e a outra Maria. Perceba que aquele dia nós podemos falar que foi o dia mais triste da terra. O dia que o Salvador, Deus, que se fez homem, que tabernaculou entre nós, se entrega numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Só que aquela tristeza, ela estava mais visível nos discípulos, porque a esperança daqueles discípulos estava que Jesus destruiria Roma e exaltaria Israel. Na cabeça dos discípulos, quando viram a cruz erguida, eles acreditavam que todo o sonho deles, toda a esperança que eles tinham, os 3 anos e meio que eles caminharam com Jesus, tinha ido por água abaixo. Como, se nós pensarmos, é como se a morte de Cristo tivesse destruído completamente as esperanças que eles tinham. Como se Jesus nunca tivesse falado que ele ia morrer. É curioso que muitas vezes eu e você temos a mesma relação. Quem é casado vai me entender, eu sou casado. Estou no começo, quando o pessoal fala na lua de mel do casamento, 2 anos de casamento. Estou no começo. Mas, maridos, vocês vão entender. Se tua esposa diz para você não fazer alguma coisa e você fizer, o que vai acontecer? Vai dar ruim, vai dar errado. E você vai agir como se não soubesse. Vai fingir que não ouviu nada. Essa mais ou menos era a cabeça dos discípulos. Eles ouviam, mas era como se a informação entrasse de um lado e saísse do outro. E muitas vezes com Jesus nós fazemos a mesma coisa. Jesus nos diz para não fazermos isso. Eu e você fazemos e ainda perguntamos para o Senhor: Senhor, por que deu errado? Senhor, por que eu fiz isso e deu ruim? Porque nós não estamos ouvindo a Deus. Muitas vezes nós julgamos os discípulos, mas nós tomamos as mesmas decisões, os mesmos equívocos que aqueles discípulos tiveram, eu e você fazemos também. Então, naquele dia, no primeiro dia da semana, nós temos o dia ainda escuro e 2 mulheres se levantam a ir para o sepulcro. Maria Madalena, o texto vai dizer, e uma outra Maria. E elas vão indo e elas não tinham nenhuma esperança de milagre. Sabe o que elas estavam procurando? Morte. Elas estavam indo para ver o corpo de Jesus. Porque a sexta-feira foi apressada, elas não tiveram tempo de preparar o corpo de Cristo para ser sepultado. Então, no domingo de manhã, após guardarem o sábado, elas estavam indo para preparar o corpo de Jesus. Só que, ao chegarem lá, elas recebem uma excelente notícia, um grande milagre. O anjo fala para elas: ó, Jesus não está aqui. Ele ressuscitou exatamente como ele tinha dito. Pense você no lugar daquelas 2 mulheres. Pense você indo, algum ente querido seu faleceu, alguém muito próximo a você faleceu, e você está indo no velório. Chega lá e alguém diz para você assim: olha, fica tranquilo que ele não morreu, ele acabou de ressuscitar. Aquelas mulheres
elas ficaram encantadas com aquilo. O túmulo não segurou o autor, o criador, o redentor da vida. O túmulo não venceu, a morte não ganhou de Jesus. A morte não venceu. Aquele lugar de morte se converte então agora na vitória de Cristo Jesus. E é curioso que, se nós olharmos o texto de forma detalhista, nós vamos ver que o anjo não remove a pedra para Jesus sair. O anjo remove a pedra para as mulheres verem que o corpo de Jesus não estava dentro. E muitas vezes na nossa vida, Deus remove as pedras para que possamos ver o milagre que Ele já fez. Muitas vezes Deus, Ele vai nos conduzir e vai mostrar que Ele já está cuidando de nós desde sempre. Eu, ao olhar minha história para trás, percebo hoje o quanto Deus tem cuidado de mim. Muitas pedras foram removidas, mas tantas outras só serão removidas no céu, onde nós entenderemos como Jesus, a todo momento, trabalhou e cuidou de cada um de nós. Só que aquelas mulheres, elas veem aquele milagre, recebem a bênção, e agora o anjo dá uma ordem para elas: vão e falem isso aos discípulos. Vão e falem esta alegria que vocês estão sentindo, espalhem para os outros. Não deixem só para vocês, porque os seus irmãos, os discípulos, estão tristes, deprimidos, porque eles abandonaram Jesus no momento que Jesus mais precisava. E aquelas mulheres agora decidem ir e falar para os discípulos. E nessa caminhada elas encontram Jesus. O corpo, aquele que eles estavam procurando, eles encontram Jesus, que Jesus diz para ela: salve. Ou seja, elas foram buscar a Cristo, receberam uma excelente notícia e depois viram um milagre em carne e osso. Viram um milagre face a face. Viram um milagre, a verdadeira fé acontecendo. E é por isso que nós nunca podemos nos esquecer que o crer vem pelo ouvido, mas ao nos lembrarmos dos pequenos milagres que Deus faz na nossa vida, a nossa fé é fortalecida. Amém. O crer vem pelo ouvido, mas a nossa fé vem no momento que nós agradecemos ao Senhor pelo respirar, pelo emprego, pela casa, pela família, pelo casamento. Esses pequenos milagres fortalecem a nossa fé. E nesse momento Jesus então dá uma ordem para aquelas mulheres, reforçando a ordem do anjo: vão, falem para os meus irmãos que me encontrem lá na Galileia, e lá eles me verão. Nós podemos dizer que as primeiras missionárias da ressurreição de Jesus foram essas mulheres. As primeiras pessoas que pregaram que Cristo morreu e ressuscitou foram duas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, em luto, buscando o corpo, e encontraram um milagre. O desespero deu lugar ao ardente desejo de proclamar. E é sempre importante nós pensarmos que uma nova luz não necessariamente destrói a luz antiga, mas na verdade explica muitas vezes aquilo que estava acontecendo. Aquelas mulheres, ao verem Cristo ressurreto, lembraram de tudo que Jesus tinha dito, e agora tudo fez sentido para elas. E elas vão proclamar dizendo: o Senhor está vivo. Esta foi a primeira comissão da ressurreição de Jesus. E nós podemos pensar nessa primeira comissão, que nós podemos tirar de lição para a nossa vida, é que a comissão de Cristo, aquelas mulheres, não foi apenas um convite para testemunhar, mas sim uma ordem clara de anunciar a verdade ao mundo. Elas saíram do sepulcro transformadas, chegaram enlutadas e saíram como mensageiras. Assim também eu e você somos chamados a deixar a nossa zona de conforto e proclamarmos o mesmo Cristo ressurreto. O mesmo Cristo que transformou a sua vida, o mesmo Cristo que transformou a minha vida, o mesmo Cristo que fortaleceu o seu casamento, o mesmo Cristo que cuidou
cuidou de você, o mesmo Cristo que te deu a vida, o mesmo Cristo que cuidou do seu emprego, este mesmo Cristo é o Cristo que eu e você devemos proclamar às pessoas. É o Cristo que nós nos relacionamos, é o Cristo que nós temos contato. É esse Senhor Jesus Cristo que as pessoas querem ver. Porque se eu falo de algo que eu só ouvi falar, não vai ter o mesmo impacto de quando eu contar algo que eu vivi. O mundo precisa ouvir que Cristo está vivo. Pessoas estão agora lá fora, enlutadas, sem esperança, porque elas não sabem que Cristo está vivo e que um dia Ele vai voltar para resgatar os seus. E eu e você temos a missão de proclamarmos essa verdade. Nós somos enviados com urgência para compartilhar o Evangelho da ressurreição. A nossa missão é viver essa mensagem e proclamar essa mensagem. Portanto, Jesus nos desafia a sermos empreendedores da fé, a irmos sem medo, dispostos a falar do seu sacrifício, da sua vida, da sua ressurreição e do seu prêmio. Que nós possamos ir aos hospitais, às escolas, aos presídios, aos nossos vizinhos e dizer: Cristo não está aqui, Ele ressuscitou. Mas, como eu disse, nós temos 3 comissões. Vamos ver agora a segunda comissão, que está aqui no verso 11 ao verso 15. A segunda comissão de Mateus capítulo 28 vai dizer assim: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aqui nós temos a segunda comissão. Enquanto a verdade de Cristo começa a sair, nós temos agora a comissão de Satanás para impedir que a verdade chegue ao coração das pessoas. Esses mesmos soldados viram o mesmo anjo que as mulheres viram. Esses soldados caíram como mortos, viram o milagre face a face. Mas em vez de acompanhar as mulheres para proclamar que Cristo estava vivo, eles escolhem procurar os líderes dos sacerdotes para falar que Jesus havia ressuscitado. Os romanos, eles eram muito conhecidos como os guardas romanos, como pessoas extremamente fiéis e pessoas assim que estavam entregues no seu trabalho. Só para vocês terem noção de como o soldado romano ele era fiel ao seu serviço de soldado. Quando Pompeia estourou o vulcão, é encontrado vários soldados romanos de pé, em guarda, morrendo ali. Eles não fugiram, porque eles tinham a obrigação de cuidar daquela cidade. Eles tinham a obrigação de cuidar daquelas pessoas, e eles morreram em guarda, fazendo o seu serviço. Mas estes soldados escolheram não ir às autoridades romanas. Eles escolheram procurar os judeus. Porque esta comissão é uma comissão que não quer que a verdade seja proclamada. Pense comigo, aqueles soldados, eles tinham peso no testemunho. As mulheres estavam proclamando algo que elas viram. Mas naquele contexto cultural, naquele contexto da época de Jesus, o testemunho de uma mulher, ele era praticamente ignorado. Agora, se esses soldados proclamassem a mesma mensagem, teria muito peso. As pessoas com certeza ouviriam. Sabendo disso, Satanás usa esses soldados para levar a mensagem aos líderes religiosos. E agora os líderes fazem uma conspiração para que a verdade seja cancelada.
eles tiveram diante deles a evidência do poder de Deus. Eles tiveram diante deles a evidência que Cristo havia ressuscitado. Não tinham por que aqueles soldados mentirem para eles. Mas, diante disso, eles se reúnem e escolhem agora entregar uma grande quantia de dinheiro para que espalhasse uma mentira. Para que eles dissessem que eles, soldados orgulhosos, honrosos do seu serviço, estavam dormindo. E que os discípulos de Jesus haviam tirado uma pedra enorme e roubado o corpo de Cristo. E depois colocado a pedra de volta no mesmo lugar. Só que eles não param por aí, eles dizem assim: e se por acaso o governador souber disso, fica tranquilo, a gente segura as pontas. A gente garante que vocês não sofram nenhum tipo de consequência. Ou seja, eles não apenas compraram os guardas, mas amarraram aquela compra com impunidade. Os guardas tinham certeza que nada de ruim aconteceria com eles. A mentira ela foi organizada, financiada e sustentada pelos líderes religiosos daquela época. Aqui nós temos um grande contraste. Nós temos as mulheres que proclamam a mensagem de forma gratuita, enquanto a liderança pagava caro por uma mentira. Isso aqui, meus irmãos, é um retrato da dureza do nosso coração. Muitas vezes nós rejeitamos a verdade, não por falta de provas, mas por orgulho e conveniência, e abraçamos e pagamos caro pela mentira. E é aqui que a estratégia de Satanás acontece. Porque Satanás, ele não cria uma grande mentira. Ele simplesmente pega um ponto da verdade e muda. Já para analisar que essa mentira feita diz a mesma coisa, que o corpo de Jesus não está naquele local onde ele foi sepultado, mas a justificativa é que o corpo dele foi retirado de lá. Satanás pega a verdade, distorce uma parte dela para que ela fique crível. Tanto que o próprio evangelista disse que essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Não necessariamente nos nossos dias, apesar dos judeus acreditarem nisso nos dias de hoje, mas está dizendo que a mensagem espalhou por todos os judeus. Então todos os judeus acreditavam que o corpo de Jesus simplesmente havia sido retirado. A mentira conseguiu ser espalhada. E é curioso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que para diferenciarmos a verdade da mentira, precisamos de duas coisas: discernimento espiritual e conhecimento das Escrituras. Se eu conheço as Escrituras, mas não tenho discernimento espiritual, se não tenho relacionamento com Jesus, eu vou continuar sendo enganado. Agora, se eu tenho conhecimento de Jesus, mas não estudo as Escrituras, eu também vou continuar sendo enganado. Eu preciso dos dois: um conhecimento da palavra e um relacionamento com Jesus. Eu queria que você imaginasse o que foi isso, essa comissão. Pense que você descobriu um grande caso de corrupção aqui no Noroeste. Um grande caso de corrupção. E as pessoas envolvidas nisso estão comprando o seu silêncio. Vão pagar uma grande quantia para que você fique calado. Mas outras pessoas irão ser prejudicadas por causa disso. A pergunta que eu te faço é: qual seria a sua posição? Não precisa responder, mas você se venderia por algum valor? Existe um ditado popular que todo homem tem seu preço. Você se venderia por qualquer valor? Ou por um grande valor você venderia a verdade por uma mentira? Foi isso que aqueles soldados fizeram. Venderam a verdade por uma grande mentira, por uma grande quantia de dinheiro. E é por isso que essa comissão ela é relatada aqui. Porque
Porque essa noção me mostra que a minha obrigação com Jesus, ela é maior, porque se eu não proclamar a verdade, Satanás irá proclamar a mentira. Se eu não falar que Jesus ressuscitou, Satanás vai continuar dizendo que Jesus foi só um homem que morreu e agora está no pó da terra. Se eu não fazer a minha parte, Satanás fará a parte dele. Então, a nossa comissão, a nossa obrigação de missionário é proclamar, é lutar, porque a comissão de Satanás não para. Se você pegar no celular agora, você vai encontrar muito mais mentira de Satanás do que verdade de Deus. Se você abrir o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Facebook, o seu YouTube, você vai encontrar muito mais mentira de Satanás do que verdade de Deus. Porque a comissão de Satanás não para. E eu te pergunto, será que a comissão de Cristo, será que nós como comissão temos parado? Temos segurado? Temos bobeado? Será que eu e você estamos optando pelo silêncio? Que o compromisso nos leve a ser agentes da luz, rompendo as barreiras da mentira, sendo testemunhas do poder transformador de Deus, sendo testemunhas da verdade, não da mentira. E agora vamos para a nossa terceira comissão neste capítulo, a grande comissão. Começa ali no verso 16. Leia comigo, verso 16 em diante. Mateus capítulo 28, verso 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se os discípulos receberam a grande comissão, é porque a primeira comissão fez seu papel. Concorda comigo? Se os discípulos foram a Galiléia, foi porque aquelas mulheres falaram que Jesus ressuscitou e deu uma ordem para que eles se encontrassem na Galiléia. Só que existe algo que chama a minha atenção nesse texto, que é o verso 17, que diz: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos ouviram a verdade, viram a verdade, adoraram a Jesus, mas ainda assim tinham uma dúvida no coração. Ainda assim, eles não tinham a certeza. E Jesus, em vez de repreender aquelas pessoas, repreender os discípulos, agora ele dá uma outra comissão. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Sabe por quê? O remédio para a dúvida é a pregação do Evangelho. O remédio para a dúvida é você falar de Jesus para outras pessoas. O remédio da dúvida do teu coração é você falar dos milagres que Jesus fez na tua vida, porque a tua fé vai ser fortalecida. Para você dar um estudo bíblico, você precisa estudar para explicar para alguém. Para eu vir pregar nessa manhã, eu tive que estudar para poder falar isso. Pregar sobre Jesus tira dúvida do meu coração dos milagres que Jesus faz. A grande comissão, ela parte como uma cura para a incredulidade. Ela parte para curar o coração dos discípulos, curar o coração de cada pessoa que duvida do poder de Deus. Jesus trabalha com os corações disponíveis, mesmo que esses corações sejam frágeis e vacilantes. A nossa caminhada espiritual tem momentos de incerteza. Nós temos altos e baixos, como qualquer personagem bíblico. Abraão teve seus altos e baixos. Daniel teve seus altos e baixos. José
teve seus altos e baixos. Jó teve seus altos e baixos. Mas ainda assim, continuaram perseverantes. Continuaram caminhando. E quando encontravam alguém, falavam de Jesus. Essa é a comissão. É avançar confiando na presença e no cuidado de Deus. E neste processo, tendo o nosso coração fortalecido. E é curioso, Jesus disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Perceba que essa autoridade, ela é fundamentada e fundamenta a grande comissão. Por quê? A vitória de Cristo na cruz, confirmada na ressurreição, garante que cada palavra da missão seja eficaz. Quando você fala que Jesus ressuscitou, quando você clama e você chama o nome de Jesus, os anjos do Senhor se aproximam para tocar o coração daquelas pessoas. Quando o nome de Cristo é invocado, os anjos do céu se achegam para trabalhar no coração dessas pessoas. E isso só é possível porque Cristo morreu e ressuscitou. Se eu e você duvidarmos dessa mensagem, se nossa base não estiver lá, a grande comissão ela perde todo o seu conceito. Eu e você somos soldados do grande general que é Cristo Jesus. E muitas vezes nós teremos batalhas duras. Nós teremos batalhas onde talvez percamos a vida. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Os soldados abatidos na grande comissão, quando Jesus voltar em poder e grande glória, estarão diante do grande general, estarão diante do grande rei dos reis e senhor dos senhores, estarão diante do seu redentor, do seu salvador, daqueles que eles proclamaram durante toda a sua vida e conduziram pessoas aí. E a comissão ela se desenvolve dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas perceba que existe um finalzinho nesse verso. Diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo: aqueles que vão ao campo missionário, aqueles que vão falar de mim, aqueles que vão enfrentar Satanás, eu estou com todos eles, até a consumação do século. Todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Quando nós trabalhamos para o Senhor vai conosco. Quando falamos de Jesus, Jesus é conosco. Jesus, ele completa a comissão. Ele diz: eu vou estar com vocês, não importa o quanto vocês vão passar, o que vocês vão passar, eu lhes darei força, perseverança, e meu amor estará com vocês. O Santo Espírito nos acompanha, ilumina o nosso entendimento, transforma o nosso coração, transforma o coração das pessoas e nos dá o poder de cumprir a missão. A nossa ação não depende da capacidade humana, mas sim da presença contínua de Deus. Cada testemunho, cada palavra, cada ato de amor é sustentado pelo Espírito Santo. E é isso que nos dá força a avançar, mesmo diante, talvez, da nossa própria incredulidade. Diante de todo o mal que nós vemos. Porque existem pessoas que precisam ouvir a mesma mensagem que um dia alcançou o nosso coração. E eu quero contar a história para você de Rudolf Graff. Rudolf Graff foi o primeiro pastor adventista aqui no Brasil. Para você ter noção, o distrito do pastor Graff era só o Brasil, a Argentina e o Chile. Tranquilo. Só isso. Era o pequeno distrito dele. Eu estou falando isso aqui de 1902. Ele não tinha recurso financeiro. A sua viagem era a cavalo, a trem. Eram dias e dias viajando.
para proclamar a mensagem. Ele perdeu seu filho por uma doença, perdeu sua esposa por uma doença, e mesmo assim continuou proclamando a mensagem. Muitas vezes ficou dias sozinho, meses sozinho. Solidão, isolamento adicionava uma carga pesada à sua vida. Mas Graf, ele continuou fiel à missão. Só para você ter noção, ele abriu 6 igrejas, batizou mais de 1.400 pessoas em 12 anos trabalhando no Brasil. Ele fundou escolas e usou tudo que ele tinha: pregações, estudos bíblicos pessoais, hinos adaptados ao contexto cultural, para que pessoas pudessem ouvir sobre o Cristo que morreu e ressuscitou, que morreu pelas pessoas e um dia voltará para buscar os seus. A sua determinação exemplifica como a autoridade da grande comissão é aplicada na nossa vida. Mesmo diante da dúvida, mesmo diante dos problemas, nós precisamos continuar falando de Jesus. E nós precisamos aceitar Jesus dentro do nosso coração. Porque se eu não aceito Jesus, eu não consigo falar de Jesus. Se eu não respiro Jesus, eu não consigo proclamar Jesus. Essas pessoas, se nós olharmos para o livro de Atos, os apóstolos respiravam, comiam, pensavam, amavam a Jesus. Estavam dispostos a tudo, tanto que todos eles foram mártires. Todos eles estavam dispostos a morrer por Jesus e a viver por Jesus. E é por isso que nesse capítulo 28 de Mateus nós vimos as 3 comissões: a comissão de Cristo, a primeira comissão; depois vimos a comissão de Satanás, que quer proclamar a mentira; e depois vimos a grande comissão, a comissão em resposta à incredulidade. Nós temos pela nossa frente um grande serviço. Nós temos pela nossa frente uma grande pergunta também. Primeiro, será que você estamos vivendo por Jesus? Será que você aceitou Jesus dentro do nosso coração? Se você não aceitou Jesus no seu coração, hoje é o momento. Agora é o momento de você viver por Jesus, crer em Jesus, se entregar a Jesus, e um dia ser recebido no céu por Jesus. Mas outras pessoas também precisam conhecer o mesmo Cristo que fez milagres na nossa vida. Eu e você não podemos esperar, nós não podemos adiar, nós não podemos hesitar, porque Satanás não para, Satanás não dorme. Pedro vai dizer que ele está como um leão, pronto a nos devorar. Ele não espera. Cada momento que nós paramos de proclamar a verdade é uma oportunidade perdida de transformar a vida de alguém. Talvez você esteja resistente a falar de Jesus. Talvez você esteja pensando assim: Ismael, mas eu não consigo falar de Cristo. Eu não sei texto bíblico. Eu não sei falar de Jesus. Eu não sei como falar de Jesus para as pessoas. Primeiro, a sua vida. O fato de você falar, de você viver o que Cristo prega, é um grande testemunho para as pessoas. Mas além disso, como foi dito já nos anúncios, nós teremos um momento de evangelismo na igreja, onde aquelas pessoas que você tem vontade, interesse, proximidade, que você pode trazer essa pessoa à igreja, para que essa pessoa também conheça o mesmo Cristo que você conheceu. Amanhã à noite vai ser entregue esse convite para vocês. E qual que é o grande ponto desse convite? Não é para você pegar 18 convites e você colocar na casa dos outros. Você vai pegar no máximo 2 convites. E você vai ser intencional na entrega dessa pessoa. Você vai convidar uma pessoa que está na sua cabeça agora a conhecer Jesus, o mesmo Jesus transformou a sua vida. 2 pessoas que você quer que estejam no céu com você. 2 pessoas que você queira que conheçam a morte e a ressurreição de Cristo.
Pessoas que talvez estão destruídas, lares destruídos, famílias que estão sem esperança. E você pode ser um agente da grande comissão, de proclamar a mensagem. Talvez não no púlpito, mas convidando essa pessoa a ouvir a mensagem do púlpito, a mensagem de Deus. Porque quando nós clamamos o nome do Senhor, Cristo vai à frente, preparando os corações. E é por isso que eu quero convidar você a cantar nosso último hino, o hino Brilhar por Ti. Porque essa é a nossa missão. A nossa vontade é brilhar pelo Senhor, é viver para o Senhor, é falarmos do Senhor. E essa semana que eu e você possamos brilhar por Cristo, para que pessoas tenham desejo de vir à casa do Senhor e ouvir os milagres que Ele tem preparado para mim e para você. Enquanto o hino começar a tocar, quero que você se coloque de pé.